Olá, alunos e alunas, sou a professora Daniela Araújo, assistente social, especialista em questão social pela Federal. Nessa aula, iremos ver sobre a questão social e políticas sociais, o que são, quais são, para que serve. Vamos conversar um pouco sobre os principais atos dos presidentes do Brasil, analisando as ações profissionais frente à questão social. Questão social e políticas públicas sociais. Então, estudos da pobreza e desigualdade do Brasil, elas vêm contribuir para a nossa questão social e as políticas públicas e sociais. Então, a política social ela surge no capitalismo, através de movimentos populares com mobilizações operárias a partir do século XIX. Passava a ser compreendida como estratégias governamentais. E ela vem com a Revolução Industrial na Inglaterra, no século XVIII e XIX. E veio também a urbanização, o crescimento da população e, por consequência, as taxas de natalidade, as organizações sindicais, cooperativas, na busca de conquistar o acolhimento público e as primeiras ações das políticas sociais. Com a industrialização ainda teve início o conflito entre os interesses, né? Como a gente já viu, sempre está voltado no capital versus o trabalho. A história do capitalismo ela é uma contradição fundamental. De um lado, ininterrupto o crescimento do mercado e do consumo, e do outro, a gradativa monopolização. Para isso, o processo de acumulação do capital atribui à indústria a necessidade de abrir o mercado e aumentar o consumo. Entretanto, a rentabilidade do capital, já invertido, exige o tempo de limitações de caráter monopolizador, entrevando o próprio mercado para novas possibilidades de suas ações. Então, assim, Vieira traz esse pensamento para a gente, mostrando que o capital e o trabalho, ele está voltado para a oferta no mercado, para o consumo, a monopolização. Então, ele está voltado ali para questões financeiras. A diminuição do nível de vida da população ela garante uma taxa média de lucro e repassa essa redução ao mercado. Então, essa briga de trabalho, capital, mercado, oferta, procura, o Estado ele começa a assumir algumas reivindicações populares ao longo da existência histórica. Através dessa, com formações de movimentos sociais, através de reivindicações. Então, os direitos sociais, ele teve o seu começo e eles se referem a ações jurídicas de reivindicações. Então, Vieira e Faleiros, eles dizem lá que as políticas sociais eram colocadas como os mecanismos de manutenção da força de trabalho, ou uma conquista dos trabalhadores, também como arranjos do bloco de poder ou bloco governante, ou como uma doação das elites dominantes, também como um instrumento de garantia do aumento da riqueza ou dos direitos do cidadão. Em meados do século XIX, nos anos 30, ele é marcado predominantemente pelo liberalismo e sustentado pela concepção do trabalho como mercadoria e a sua regulação pelo Estado. Lembrando, então, o liberalismo econômico, o que ele é? Ele surge na doutrina econômica durante o século XVIII na Europa. Ele tem um dos seus precursores, o filósofo Adam Smith, economista. Então, o liberalismo econômico ele defendia a não intervenção do Estado, então o Estado ele não intervinha nas atividades econômicas e na autorregulação do mercado. E a livre concorrência. Então, ele tirava a responsabilidade do Estado e ele ia para a autorregulação do mercado e pela livre concorrência. Durante o século XIX, o liberalismo econômico entrou em declínio com a Grande Depressão que aconteceu com a crise de 1929. Então a gente não pode esquecer, né, que a questão social então ela era vista como a exploração do trabalhador pelo capitalismo,
as consequências da vida dessa exploração vêm para quem estava sendo explorado, que sempre era o trabalhador. Na Revolução de 48, Santos explica que a questão social ela ficou evidenciada por os antagonismos presentes nos projetos societários da classe trabalhadora e da burguesia. Então, aquele conflito, aquela diferença gritante. O período ele marcou tanto a ascensão ao capitalismo e intensificou a luta dos trabalhadores. Então, começou aquele surgimento da luta dos trabalhadores por direitos, por conquistas, por melhorias nas condições de trabalho em que eles estavam ali sendo acometidos. Fato esse que tornou possível problematizar a questão social, seus fundamentos e desdobramentos sociopolíticos. E não somente isso, mas também apontando a superação do modelo de produção. Então, eles queriam sair daquela desigualdade e trazer ali um sentido de superação daquele modelo capital versus trabalho e exploração da mão de obra. A questão social ela expressa a subversão do humano, própria da sociedade capitalista contemporânea. Ela materializa a naturalização das desigualdades sociais e da submissão das necessidades humanas ao poder das coisas, do capital, do dinheiro, do fetiche. Então, o que ele vem trazer ali? Esse pensamento de Yamamoto, ela vem dizer que fica naturalizado a questão da desigualdade. Quem é rico, quem é pobre, o trabalhador tem que ser explorado, não. Então a gente tem que mudar, a gente tem que repensar que isso não pode acontecer. Que a questão social ela é vista como uma exploração do trabalhador pelo capitalismo e que todas as consequências para a sua vida, né? Então, repensar qual que é a situação, por que está acontecendo, quais foram as vertentes lá em 1929, 1948, a Revolução Industrial, o que ela vem trazer? Quais foram as ações do liberalismo e do neoliberalismo? Então, a gente tem que intensificar a luta dos trabalhadores, né? Que com isso ele vem tornar a questão social para problematizar como um dos desdobramentos sociopolíticos. Santos aponta ainda que os aspectos expressivos da questão social no cenário brasileiro evidenciam as bases da formação política, econômica e social. Ele ressalta as particularidades do desemprego estrutural, sendo que um tipo de desemprego permanente que a gente vê. Então, em definitivo, o desemprego são consequências do desemprego vem a informalidade ou o subemprego, em decorrência da dificuldade dos trabalhadores em residirem no mercado de trabalho. Como a gente falou do neoliberalismo, vamos lembrar o neoliberalismo, que é uma doutrina socioeconômica que retoma os antigos ideais do liberalismo clássico ao preconizar a mínima intervenção do Estado na economia, através de sua retirada no mercado, que em tese ele deveria ser autorregular, mas isso não acontecia. E regularia também em ordem econômica. Então, os neoliberais eles combatiam principalmente a política do estado de bem-estar social, um dos preceitos básicos da democracia e um dos instrumentos utilizados pelo keynesianismo. Então, assim, esse tipo de situação do neoliberalismo, ele vai trazendo ali a autorregulação do mercado, a não intervenção mínima do Estado na economia brasileira. Então, vamos ver o que são as políticas públicas. Então, as políticas públicas, com toda a situação, elas começam a surgir. E o que elas são? Elas são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos com a participação direta ou indireta de entes públicos e privados que visam assegurar determinado direito de cidadania, ou seja, correspondem a direitos assegurados na Constituição. O surgimento foram as primeiras atividades sistemáticas e mobilizadas para o conhecimento da base científica, onde ele ficou subsidiando as formulações das políticas públicas no Brasil e ocorreram a partir de 30, com o Estado Nacional Desenvolvimentista.
Então, assim, o Estado, ele é desenvolvimentista, ele trazia essa questão, essa implementação de políticas públicas para subsidiar a formulação destas. E quais são os tipos? Programas relacionados com direitos que são garantidos aos cidadãos. As políticas públicas existem em muitas áreas, elas podem ser a educação, saúde, trabalho, meio ambiente, moradia, entre outros. Então, os cidadãos, eles têm programas de políticas públicas voltados para ele. Então, os cidadãos, eles têm direito à educação, direito à saúde, direito ao trabalho, ao meio ambiente, à moradia, entre outras. Então, para a gente entender como que essas políticas públicas aconteceram, a gente tem que fazer um apanhado da nossa história no Brasil. Então, como que foi colocado no Brasil nossos presidentes, quem que eles foram e quais foram as principais ações e acontecimentos para nós entendermos melhor as expressões da questão social. Então, nós tivemos lá todos os presidentes do Brasil e nós vamos falar um pouquinho de cada um, ali bem rápido para a gente entender as principais ações que foram realizadas em cada governo. Então, Deodoro da Fonseca, que ficou de 89 a 91, foi o primeiro presidente que assumiu o governo após a proclamação da República. Ele promoveu o fechamento do Congresso Nacional e teve a prisão de políticos opositores. Marechal Floriano Peixoto foi de 91 a 94, 1891 a 1894. O governo ficou marcado por instabilidades políticas. Ele propôs a reabertura do Congresso Nacional. Ele foi conhecido como Marechal de Ferro por oposições de setores sociais e questionava a forma de governo. Prudente de Moraes, de 1894 a 1897, foi o primeiro presidente do Brasil a ser eleito diretamente pelo povo. Manuel Ferraz de Campos Salles ficou de 1898 a 1902. Ele propôs um acordo financeiro conhecido como Fundlão, suspensão de investimentos no setor industrial. Rodrigo Alves foi de 1902 a 1906. Ele trouxe a compra do Acre para o Brasil. A aquisição foi realizada através do Tratado de Petrópolis. Teve a construção de portos, estradas de ferro e avenidas. Afonso Augusto Moreira Pena, ele ficou de 1906 a 1909. A política da valorização do café, ele usou recursos para diminuir os prejuízos com os produtores, porém essa ação dele, essa estratégia dele não deu certo de estocar o produto, provocou uma dívida externa enorme que fez o Brasil retroceder, fazendo grandes investimentos em setor ferroviário. Nilo Peçanha reinaugurou o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio e incentivou o ensino técnico. Hermes da Fonseca, que foi do 10 a 14, foi marcado por várias revoluções, sendo a da Chibata, dos movimentos organizados por marinheiros insatisfeitos, a Guerra do Contestado, a rebelião entre os estados do Paraná e Santa Catarina, além de enfrentar greves de operários. Venceslau Braz, de 14 a 18, ele sancionou a lei que deu origem ao primeiro Código Civil no Brasil. O Brasil começou a ser escrito com S, não mais com Z. Teve problemas causados pela Primeira Guerra Mundial, dificultando o processo de industrialização aqui no país. Delfim Moreira da Costa Ribeiro, teve alterações no Código Civil. Sua gestão teve destaques para grandes problemas sociais, como greves que vinham acontecendo no país. Epitácio Pessoa, de 12 a 22, foi o fim da Primeira Guerra Mundial. Teve a assinatura do Tratado de Versalhes, foi reconhecido por promover melhorias sociais nos estados do Nordeste. Arthur Bernardes, de 22 a 26, teve medidas autoritárias, restrições da liberdade de imprensa, enfrentou a Revolução de 24 e grandes manifestações operárias.
Washington Luiz, de 26 a 30, a reforma econômica no Brasil, combateu a crise internacional do café, promoveu algumas melhorias como a construção de novas rodovias e a criação da política rodoviária federal em 1928. A Era Vargas, que foi a segunda e a terceira república, que durou de 24 de outubro de 30 a janeiro de 46. Então, Getúlio Vargas foi o primeiro mandato dele, que durou 15 anos, de 30 a 45. Ele chegou ao poder através de um golpe organizado por os partidos e militares e disputava por mais espaço no cenário político do país. José Linhares ficou de 45 a 46, governou sobre a determinação das Forças Armadas após o fim do golpe que elegeu Getúlio Vargas. Extinguiu-se o Tribunal de Segurança Nacional e encerrou o estado de emergência previsto pela Constituição de 30. Vamos para a Quarta República, que durou de janeiro de 46 a abril de 64. Então ele começou com Eurico Gaspar Dutra, de 46 a 51, incentivou os avanços da economia no país e construiu uma importante rodovia, que foi o presidente Dutra, e a instalação de grandes empresas estrangeiras no país. Getúlio Vargas retornou, né? Ele voltou ao posto de presidente do Brasil de 51 a 54. Em seu segundo mandato, ele constituiu a Petrobras, deu continuidade aos direitos dos trabalhadores, criou a Justiça do Trabalho, estabeleceu o valor do salário mínimo e instituiu a jornada de trabalho para 8 horas. Então, assim, a gente começa a ver aqui na Quarta República as alterações que vêm para o povo da classe trabalhadora ali, ó. Jornada de trabalho para 8 horas, que antes não tinha a jornada de 8 horas, né? Era conforme o empregador queria, agora não. Era uma lei. João Fernandes Café Filho, 54 55, ele reduziu os gastos públicos com a intenção de combater as dificuldades econômicas no Brasil. Carlos Luiz ficou no poder apenas 2 dias, então não teve nenhuma situação. Nereu Ramos, ficou de 55 a 56, ele não promoveu nenhum avanço político e após a sua gestão promovido ao cargo de ministro da Justiça no governo Juscelino Kubitschek. Daí veio Juscelino Kubitschek de 56 a 61. Ele incentivou grandes avanços na indústria automobilística, abriu a economia do país para o capital internacional, atraindo assim, grandes empresas como a Ford e a Volkswagen. Outro acontecimento no seu governo foi a construção de Brasília, atual capital do Brasil. Jânio Quadros, de 61. Ele tentou se afastar das políticas tradicionais, achando que teria mais liberdade para governar. Com isso, dificultou as negociações com o governo nacional. Teve a construção do Parque Nacional do Xingu. Ranieri Mazzilli foi de 61 a 64 com um mandato provisório. Ele assumiu em 61 entre a volta de João Goulart a uma missão na China e a renúncia de Jânio Quadros em 64, até ser arrancado do poder pelo golpe militar. João Goulart, de 61 a 64, enfrentou instabilidades políticas, combateu o início das cooperações militares, desajustes econômicos e a aproximação com os partidos de esquerda, que apoiavam a via revolucionária. Vamos para a Quinta República, que foi de abril de 64 a março de 85, que teve lá Castelo Branco, que disputava entre os poderes, defendendo a gestão dos militares, uma rápida gestão dos militares, e de outros cotistas que defendiam a sua permanência por tempo indeterminado. Com isso, deu-se o início do mandato com o presidente durante a nossa perversa ditadura militar. Costa e Silva, de 67 a 69, teve a reforma administrativa durante seu governo, implantando uma política voltada para o combate da inflação e expansão do comércio exterior. Sua gestão foi instituída a emenda do AI-5, o ato constitucional considerado o mais duro e perverso dos decretos da ditadura. Então foi um dos piores, foi no governo de Costa e Silva.
A junta governamentalista provisória ficou em 69, que foi um regime militar que estava bastante acentuado com o aumento da resistência das repressões. Ocorreram nas censuras aos meios de comunicação e um aumento da tortura contra prisioneiros político, e teve o afastamento de Costa e Silva. Então teve o Aurélio de Lima Tavares, Augusto Rademacher e Mário de Souza Mello. Emílio Garratz Médici foi no regime militar, estava bastante acentuado o aumento das repressões, censuras no meio de comunicação, tortura contra prisioneiros políticos. Foi também uma época bem dura para rebeliões, para revoluções, para contestações. Então, qualquer situação virava prisioneiro político, onde as torturas eram absurdas. Ernesto Geisel governou no decurso da ditadura. O presidente permanecia à linha moderada das Forças Armadas, pois defendia um regime militar como algo passageiro, apenas para segurar o liberalismo do país, né? Que o Brasil não fosse intervir na economia. João Batista Figueiredo foi de 79 a 85, marcou o início das transições para um governo mais democrático após o fim da ditadura militar. Ele ainda enfrentou crises econômicas graves e protestos sociais. A Sexta República, que foi de março de 85 e continua até hoje. Então começou com José Sarney, o primeiro presidente eleito pelo Brasil após a ditadura, marco da história da redemocratização. Ele assumiu o poder no lugar de Tancredo Neves, que teve a situação de doença, passou por uma cirurgia e ao fim dessa acabou falecendo e não conseguiu nem assumir o cargo. Então, no governo Sarney foi criado o Ministério da Cultura, o Plano Econômico visando combater os altos índices de inflação. Logo após ele vem Fernando Collor de Mello, de 90 a 92. Ele apresentou em seu governo um plano para combater a elevação da inflação. Ele entrou com o Plano Collor. Ele realizou, entre outras propostas, que foi a situação bem difícil que o Brasil passou, que foi o bloqueio por 18 meses dos depósitos de contas correntes e poupanças, congelou preços e os salários, e pôs o fim aos subsídios e incentivos fiscais. Em 92 ele foi acusado pelos atos de corrupção que foram comprovados, sofreu impeachment e deixou o poder. O Itamar Franco, que era seu vice, assumiu de 92 a 95. Nesses 3 anos, ele fez a criação do Plano Real, em sua gestão, que o seu ministro era o Fernando Henrique Cardoso. Ele foi aplicar um dispositivo constitucional onde previa a realização de plebiscito, onde os eleitores poderiam expor a preferência pelo regime político. Em 93, a população optou pela permanência da República presidencialista. Fernando Henrique ficou de 95 a 2003. Ele foi um dos presidentes que integrou a lista de presidentes reeleitos no Brasil. Ele deu continuidade aos projetos de Itamar Franco, ao completar a privatização e fortalecimento do Plano Real. Luiz Inácio Lula da Silva ficou de 2003 a 2011. Ele também foi reeleito, integra uma das listas dos presidentes reeleitos, foi o presidente com maior alcance da popularidade entre os presidentes do Brasil. Ele era operário da metalúrgica, deu início na carreira política em 2003, trazendo grandes melhorias para o país. Em seu mandato, reduziu a desigualdade com as inclusões e projetos sociais, ajudou outros países a saírem da crise. Além disso, o presidente conseguiu manter a inflação do país instável durante 7 anos. Lembrando que foi no governo dele que a gente conseguiu as políticas sociais, a Política Nacional de Assistência Social em 2004, o Sistema Único de Assistência Social em 2005, a ratificação dos serviços assistenciais em 2009. Então, assim, as políticas sociais elas tiveram um olhar diferenciado no governo de Lula de 2003 a 2011. Então, foi onde começou as mudanças sociais e tirar
o Brasil do mapa da miséria, da pobreza. Dilma Rousseff ficou 2011 a 2016, ela foi reeleita. Ela deu continuidade aos projetos sociais de Lula, criou o programa Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família e o Fundo de Financiamento Estudantil FIES, que facilitou a entrada dos estudantes nas universidades particulares. Em dezembro de 2016, ela sofreu o golpe e acabou sofrendo impeachment e foi obrigada a deixar o cargo. Então, assim, o Brasil começa a mudar e a pensar em políticas sociais para a população pobre de 2003 a 2016, que foi o ano de mudança, foi a abertura de centros de referências para atendimento à população de quem dela necessitar, a política de assistência social. De 16 a 18, com a saída de Dilma, seu vice Michel Temer assumiu interino após afastamento. As propostas deles foram polêmicas, como as manifestações de apoio à reforma previdenciária em 2017, a aplicação da reforma trabalhista. Por conta da insatisfação com o governo do presidente, muitos eleitores foram à rua pedindo fora Temer. Ela teve as PECs que foram muito comentadas na época, com o congelamento na área da assistência, saúde e educação. Jair Bolsonaro assumiu de 2019 a 2022, ele criou a Lei da Liberdade Econômica, ele desburocratizando atividades econômicas e facilitando a abertura e o funcionamento de empresas. Ele defendeu o desenvolvimentistas, passou pela pandemia do Covid-19 entre 2020 e 2021, ele emitiu várias declarações controversas que vão desde o negacionismo à omissão do número de mortes, alegando que não estão nas proporções cientificamente reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, alegações consideradas pseudocientíficas com medidas de proteção, uso de máscara, distanciamento social, uso de vacinas, questionou a eficácia da vacina chinesa. Ele acabou trazendo muitas mortes ao Brasil na época do Covid, com a demora das vacinas. Ele criou o auxílio emergencial nessa época sem ter um critério pré-estabelecido, sendo que muita gente fazia pela internet o seu cadastro, mas a comprovação não é a realidade em que estava. Ele criou o Auxílio Brasil em substituição ao Bolsa Família, só alterou o nome e algumas ações do programa. Ele defendeu a flexibilização dos direitos trabalhistas, onde o trabalhador poderia fazer acordos com o seu patrão, né? Então, que a gente sempre lutava lá desde o tempo das 8 horas para o trabalhador, agora vinha o acordo trabalhista que tirava toda a lei que prevê ali para o trabalhador. Então, se o empregador disser não, né, é uma situação bem complicada. Ainda falando que numa das suas falas que é melhor menos direitos e emprego do que todos com direito e desemprego. Então, assim, falas absurdas, não pensando no trabalhador, não pensando na luta de classes, não pensando no trabalho versus a força de trabalho versus o capital. Agora, em 2003, o terceiro mandato de Lula, ele é reeleito, ele vem com um plano de governo com amplo debate nacional. Então, a meta dele para o plano de governo foi recolocar os pobres, os trabalhadores no orçamento, revogar o teto de gasto e rever o atual regime fiscal brasileiro, construindo um novo regime, a coordenar a política econômica para combater a inflação e enfrentar a carestia, em particularmente os alimentos, combustíveis e eletricidade, a retomada de investimento na infraestrutura, reforma tributária solidária, reforma da política de valorização do salário mínimo, visando o poder de compra dos trabalhadores,
O programa contra a atual política de preços da Petrobras rever, restabelecer os instrumentos de combate à corrupção, respeitando o devido processo legal, de modo a impedir a violação dos direitos e garantias fundamentais, fortalecer a legislação, dando mais instrumentos ao sistema de justiça para a atuação profissional, garantindo a neutralidade da rede, a pluralidade da proteção de dados. Então, ele quer fortalecer o sistema a legislação, dando mais instrumento ao sistema de justiça, defesa dos direitos civis, garantias da liberdade individual, diálogo permanente e respeito entre os poderes da República, uma nova legislação trabalhista de extensa proteção social. Então, ele quer retomar essa situação, dando direito aos trabalhadores, em todas as formas de ocupação de emprego, de relação de trabalho, com especial atenção aos autônomos, aos que trabalham de conta própria, aos trabalhadores domésticos, teletrabalhos. Reconstrução, bem importante reconstrução e fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Renovação e ampliação do programa Bolsa Família, então ele vai trazer a retornar o Bolsa Família, não vai ser mais Auxílio Brasil, com a adoção de política de descentralização e maior número possível para os municípios, a implantação do Sistema Nacional de Cultura e a adoção das políticas de descentralização de recursos para os estados e maior número possível de municípios. Então, assim, são projetos que a gente tem que verificar se nesses 4 anos ele vai trazer, são propostas de planos de governo. Então, as políticas sociais, elas são aquelas políticas públicas voltadas para a oferta de bens e serviços básicos à população, compreendendo as áreas de educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados. Então, está na nossa Constituição Federal o que são as políticas sociais. A formulação, alteração, implementação dos tipos de políticas sociais de um país depende muito das características do sistema político em que está. Então, Carvalho diz isso para nós. Então, as políticas sociais estão sendo, num sentido mais restrito, formas de intervenção do Estado na sociedade civil. As políticas sociais instituídas no Brasil, elas abrangem diferentes áreas de segmento. A transferência de renda, saúde, previdência, a assistência social, lembrando que a saúde é universal, a previdência contributiva, a assistência social de quem dela necessitar, habitação, urbanismo, saneamento básico, trabalho e renda, educação, desenvolvimento rural, entre outras. O nosso sistema brasileiro de proteção social, ela vem trazer ali, então, o que ele traz para nós? Que o renda e bem-estar, a pobreza e desigualdade, a nova classe média, indicadores subjetivos e a política de renda. Então, o que as políticas sociais elas são instituídas? Quais são as ações que os centros de políticas sociais estão ali? No capital humano, educação, saúde, violência, no trabalho, emprego, empreendedorismo, microfinanças, microcrédito, microseguros, poupança e previdência, a sociedade, diversidade, avaliação das ONGs, OCIPs, economia da sociedade. Então, tudo está relacionado à questão social, o serviço social. O serviço social ele tem que estudar o que as políticas sociais vão trazer em relação à questão social. Quais são as ações relacionadas aos itens que nós comentamos? Renda e bem-estar? Vamos pensar. Ao capital humano, ao trabalho, à microfinança, sociedade. Então, quando você tem um usuário, uma família que você está atendendo, quais ações você vai encaminhar das políticas sociais? Então, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer. Na questão do emprego. Então, o emprego ele pode ser formal, ele pode ser informal.
ele pode ser assalariado, ele pode ser do setor público ou privado, ele pode estar no público como estatutário ou militares. A política previdenciária, ela pode ser parcial, ela é contributiva, tem os segurados especiais, tem os facultativos, a política de proteção do trabalho do assalariado formal, o abono salarial, o seguro-desemprego, o fundo de garantia. Então, todas essas ações a gente tem que ver o que está voltado para o emprego, no nosso sistema brasileiro de proteção social. Quais são as ações que estão voltadas para a proteção do trabalhador? Na questão da assistência social, que a gente já comentou. A assistência social é uma política pública de quem dela necessitar. Então, assim, qual que é o objetivo? É garantir a proteção social aos cidadãos, o apoio aos indivíduos, família, comunidade, a enfrentamento às suas dificuldades por meio de serviços, benefícios, programas e projetos. Então, a política de assistência social, ela vem trazer, através de serviços, benefícios, programas e projetos, a proteção à família e ao indivíduo. Então, sempre lembrando que a assistência social, ela é de quem dela necessitar. A segurança alimentar, ela está enquadrada na situação de combate à pobreza. Está relacionada com assistência, ela vem ali como uma política que tem a função de assegurar a todos os indivíduos alimentos básicos de qualidade, em quantidade permanentemente satisfatória, e sem afetar o acesso a outras necessidades. Então, ela quer dizer ali que a segurança alimentar, todos os indivíduos devem ter direito à qualidade de alimentos básicos. Ela deve ter acesso permanentemente. Então, a gente tem que sempre lembrar disso. A questão da cidadania incondicional. Então, o que seria da proteção? A proteção brasileira traz para nós da proteção social é o acesso às políticas sociais nacionais, à saúde, assistência, educação, habitação, entre outras. Então, esse é um rol de proteção social que o Brasil tem. E para a gente ter ideias disso, quais são as ações, quais os documentos que a gente tem norteadores para nosso trabalho profissional? Então, quem está na área da saúde ou pretende, lá no nosso site do Cefes-Cres, ele tem um manual disponível de parâmetros para atuação de assistentes sociais na política da saúde. Então, ele tem a finalidade de referenciar a intervenção dos profissionais de serviço social na área de saúde. Ele constitui um grupo de trabalho no serviço social na saúde e nessa reunião eles fizeram esses parâmetros. Então, tem bastante ações lá, o que deve ser feito, como deve ser a atuação, quais são os documentos. Outro documento bem importante que tem no Cefes é o documento Assistente Social, um guia básico para conhecer um pouco mais sobre a categoria profissional. Você já ouviu falar sobre os assistentes sociais, quem são, o que fazem, onde trabalham? Então, nós estamos estudando, nós sabemos. Mas quem está fora? Quem vai ingressar na faculdade? Então, esse documento também é bem legal, é bem importante. Assistente social, guia básico para conhecer. Quem pode ser, quais as fontes importantes. Nesse material encontra a resposta para outras perguntas que a categoria profissional tem. Ele orienta a população em relação aos direitos para que os cidadãos e cidadãs tenham uma vida digna e justa. Então é bem importante, baixe lá, está disponível no site do cefes.org.br. Então ele traz um guia bem básico sobre quem é, o que fazem, o que são, onde trabalham, quais são as importantes fontes de informações da imprensa, dúvidas que vocês podem ter, ali tem bastante respostas. Outro documento que a gente tem norteador é pela nossa ABEPS, né? Associação Brasileira de Serviço Social. Ele traz um documento ali do
ENPS, do Encontro Nacional que teve de Serviço Social, com atribuições, competências, demandas e requisições. Então, o trabalho do assistente social em debate. Ele tem fundamento do trabalho do assistente social no contexto e reconfigurações das políticas sociais no Brasil. Então, o que se requisita ao assistente social, ou julgar a pertinência e a legitimidade de tais requisições, elaborando uma pauta de atribuições e competências do que responder a alguns questionamentos que entendemos pertinentes em tempos histórico presente. Então, assim, o da ABEPS é bem importante, ele traz ali da nossa Associação Brasileira de Ensino de Pesquisa em Serviço Social, esse estudo, essa contestação, essa ideia do que o assistente social requisita para o assistente social, o que é necessário para ele elaborar, quais são as pautas de atribuições e competências. Então, baixem lá no site da abeps.org.br, que ele traz ideias e comentários bem importantes para a nossa atuação profissional. Então, a gente tem lá para a gente entrar nos sites e pesquisar da ABEPS. Nosso Conselho Federal está ali também para vocês clicarem, os parâmetros de atuação do assistente social na saúde, as deliberações que tem do nosso Conselho Federal de Serviço Social. É bem importante também ler o livro de Josiane Soares Santos, que traz sobre a questão social, as particularidades no Brasil. Então, ela vai trazer bastante situações sobre a questão social e as expressões da questão social, aonde elas estão envolvidas, e a gente pode trazer isso para a nossa atuação no dia a dia. Como que é? Quais são as atuações? O que pode acontecer? Quais é a nossa pauta de atuação? Então, deem uma lidinha, vamos refletir sobre as ações, vamos refletir sobre os pensamentos. Outro bem importante também é Ledo e Vieira, As Políticas Sociais e os Direitos Sociais do Brasil, Avanços e Retrocessos. Então, ele foi um artigo publicado na revista Serviço Social e Sociedade de 97. Então, leiam esse dali, comparem com a nossa atual conjuntura, como que estão os nossos avanços e retrocessos nos direitos sociais do Brasil e como estavam em 97. A gente vai verificar que em 97 a gente já brigava por umas ações e pelos retrocessos, e agora em final de 2022, começo de 2023, a gente tem esperanças que os retrocessos que a gente viveu nesses últimos 4 anos, eles tenham passado, que não continuem. E a gente estava batalhando nesses últimos 4 anos, né, de um monte de retrocesso que nós tivemos, de liberdade de expressão, de a gente poder expressar as nossas ações profissionais, as políticas sociais que tiveram uma redução de investimento, as políticas públicas que não foram mais desenvolvidas em prol da população. Então, são esse texto, esse artigo, leiam, coloquem eles e comparem com o que a gente viveu nesses últimos 4 anos e com a esperança que nós temos agora no ano de 2023 de novos desafios, principalmente na política de assistência social. Como que nós vamos desenvolver, como que nós vamos atuar, como que vão ser as práticas, quais são as normas orientadoras que nós vamos ter, se vão ter novas reavaliações, quais são as atuações nossas frente às novas expressões da questão social, como que nós vamos combater essas situações. Alunos e alunas, vimos nesta aula sobre a questão social e políticas sociais. Passamos pelos presidentes do Brasil e suas ações, para entendermos as ações das políticas públicas. E, por fim, passamos por documentos para refletir sobre o exercício da prática profissional do assistente social.